Vamos tentar fazer algum comentário sobre isso. Os alucinógenos são uma classe de drogas que causam à pessoa que o ingere uma distorção profunda na sua percepção. Os alucinógenos distorcem e intensificam as nossas sensações, e os seus efeitos variam bastante, principalmente em relação à predisposição, à constituição biológica e psicológica do indivíduo. Então varia muito de indivíduo para indivíduo e de droga para droga. E também a depender do tempo de duração, de exposição a essa substância psicoativa. E os seus efeitos podem ser, por isso, extremamente imprevisíveis e muito perigosos, sobretudo no que tange aos efeitos psicológicos e ao fato de prejudicar o discernimento. Então, pense que alguém que toma um alucinógeno e tem uma característica comportamental impulsiva e intempestiva, pode sentir, por conta desse exacerbamento das sensações, um desespero, uma agonia, uma grande ansiedade, culminando no pânico. E se tiver os métodos à sua disposição, atentar inclusive contra a própria vida, porque a gente perde um pouco a questão da percepção do risco, por exemplo, né? Em estado lúcido, provavelmente a gente não vai se aproximar de uma janela sem proteção e se jogar. Se estamos sob efeito dos alucinógenos, não podemos garantir que isso não vá acontecer. E os alucinógenos podem ser derivados de plantas ou produtos químicos artificiais sintéticos. Um dos mais potentes, mais comuns e inclusive era utilizado para algumas experiências da psicologia transpessoal. Cito aqui Stanislav Grof, que utilizava LSD para fazer uma espécie de regressão à fase do útero materno e, com isso, obter alguma informação sobre o inconsciente que poderia ser manejado, por exemplo, numa terapia psicológica, prática que foi proibida, e ele passou a substituir, no caso dele especificamente, pela respiração holotrópica. Então, o LSD, o ácido lisérgico, é muito perigoso, tem um efeito viciador, um potencial viciador muito grande. Um outro exemplo bastante conhecido é um chá, a ayahuasca, que tem potencial alucinógeno capaz de provocar alterações na consciência por um período de até 10 horas. E algumas religiões espiritualistas, inclusive, se propõem a usar a bebida em seus cultos como, entre aspas, uma forma de abrir a mente e de criar visões místicas. É importante a gente ressaltar que essa bebida em especial, a ayahuasca, contém algumas substâncias conhecidas pelo seu alto poder alucinógeno, como a armalina, que atua sobre o sistema nervoso e leva a pessoa a ter visões relacionadas com os seus conteúdos inconscientes, problemas, sentimentos, medos, experiências. Só que a forma como isso eclode é completamente descontrolada. Então esse é o risco, né, colocar, para fora esses conteúdos sem a possibilidade de manejar. E os efeitos físicos do uso dos alucinógenos, não apenas os psicológicos, costumam incluir náuseas, vômitos, dilatação de pupilas, visão borrada, sudorese, palpitações. Veja que tem muitos sintomas similares de crises de ansiedade e a coordenação prejudicada. Por conta disso, essas religiões utilizam a ingestão do chá como um suposto ritual de limpeza, em que teoricamente a pessoa abriria sua mente e, em teoria, ela teria a oportunidade de enfrentar seus problemas com maior clareza, o que é um ledo engano. Pense que a sabedoria divina é tal que, quando nós reencarnamos, temos o esquecimento do passado como dádiva, justamente porque nós não temos condição, sobre o que a gente falava aqui no início, né? Esses 15 minutos iniciais foram justamente para a gente falar sobre não agir com violência. E o uso de alucinógenos é uma violência que muitas vezes o ser deliberadamente comete contra si. Porque o esquecimento do passado visa deixar
não de uma forma eterna aqueles conteúdos recalcados, mas visa deixar aqueles conteúdos que poderiam gerar conflitos existenciais muito profundos e desorganizar-nos nessa reencarnação e, portanto, dar a oportunidade de gerenciar esses conflitos de um modo mais natural, à medida das nossas possibilidades, fazendo tudo isso eclodir como uma caixa de Pandora. Então, há de se ter muito cuidado com isso. E aqui a gente entra numa pergunta que nos foi formulada, que é: quem busca desenvolver essa percepção extrasensorial através do seu uso está influenciado por inimigos desencarnados? Nem sempre. A gente sabe que nunca estamos desacompanhados, mas a responsabilidade individual não deve ser terceirizada para outrem. O que geralmente ocorre é o oportunismo. Os inimigos desencarnados podem até nos insinuar, mas a gente sabe que não há arrastamento irresistível. E em percebendo essa nossa condição de vulnerabilidade e fragilidade, se aproximam, às vezes nem espíritos que são inimigos nossos, mas espíritos que percebem o nosso estado de perturbação e se aproveitam para fazer uma obsessão, uma vampirização ou outra insinuação de outra ordem. E isso foi startado, por assim dizer, por uma ação deliberada nossa, em que provavelmente ou desconhecíamos ou fizemos questão de desprezar a possibilidade desses efeitos danosos sobre os quais a gente está conversando aqui hoje. Então, a grande questão é que a proposta apelativa das sensações recebem sutis justificativas. E não pensemos que o uso dos alucinógenos está restrito aos ignorantes, aqueles que desconhecem os seus efeitos. A maior parte do uso se dá por pessoas que são muito cultas, muito bem preparadas e que usam uma série de deturpação, às vezes envolvendo até conhecimentos psicológicos, dizendo: ai, através dos alucinógenos eu posso propor uma expansão da minha consciência, me conectar com o meu self, fazer um movimento de individuação, como proposto por Carl Gustav Jung, com o divino que há em mim. Tudo isso não tem a menor consonância com a teoria psicológica. Jung nunca propôs esse tipo de uso de alucinógenos para individuar-se. Muito pelo contrário, são propostas destoantes do autoconhecimento legítimo, visto que a conquista do autoconhecimento não se dá pelo uso de nenhum elemento externo que vise proporcionar o encontro de mim comigo mesma. Não é através da alucinação, mas através de um verdadeiro despertamento, de um olhar que eu tenho para o meu mundo íntimo no meu estado mais lúcido. Então, o espírito Joana de Ângeles vai nos elucidar que a quase totalidade das pessoas que buscam desenvolver essa percepção extrasensorial, utilizando os entorpecentes, os alucinógenos, encontra em si mesmo o substrato desse passado espiritual que acaba se convertendo em fantasmas, em experiências, reminiscências que assomam e persistem, que são perturbadoras e que vão se impondo a pouco e pouco, colimando numa total desarmonização que, em estruturas psíquicas, complexões psicológicas predisponentes, por exemplo, ao campo da psicose, psicotizam. Então, basta o uso indiscriminado de alucinógenos para começar a desenvolver certos transtornos que, se o ser tivesse optado por ficar livre desse tipo de expediente, provavelmente não desenvolveria a doença. Veja que coisa. Porque a gente não sabe se nós temos tendência ou alguma predisposição a a nos tornarmos adictos, a psicoses, ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, a menos que a gente tente, a menos que a gente dê o primeiro passo. E sabendo desse grave risco, desse caminho sem volta, nós vamos arriscar? Então é importante a gente também falar sobre o ponto de vista espiritual, que de fato, como o Joana elucida, os nossos adversários desencarnados, que se demoram à espreita, né, dos antigos desafetos,
por vezes se utilizam dessas viagens, desses sonhos, para surgirem na mente do viciado com um aspecto muito perverso, causando pavor e fixando nas matrizes psíquicas elementos para futuras obsessões, de que se repletarão emocionalmente por conta dessa grande condição de infelicidade em que vivem. Então, a gente percebe que isso não se dá a esmo. Os alucinógenos, eles acabam distorcendo, intensificando, como a gente falou, essas sensações também auditivas e visuais. Daí a questão das alucinações. A pessoa sente como se ela não fosse uma pessoa real. Alguns discursos de pessoas que consomem os alucinógenos são assim: eu me sinto fora do corpo, eu me senti voando, eu me senti muito leve. Só que essa sensação boa também tem momentos em que a pessoa dissocia-se da própria mente e começa. Eu já ouvi um relato, por exemplo, que a pessoa disse assim: eu senti os órgãos do meu corpo saindo de fora de mim e eu comecei a entrar numa grande crise de ansiedade tentando catar os órgãos que estavam voando. Imagine que loucura, né? Além disso, que como eu disse, é completamente imprevisível, normalmente se sofre de alterações de humor e o poder de decisão fica prejudicado. E o pior, uma vez iniciado esse processo, não tem como interromper. Então, a ayahuasca, por exemplo, né, ela pode causar alterações emocionais permanentes e irreversíveis. Porque quando a gente está falando da síndrome do pânico, da paranoia, das psicoses, esses surtos, eles não estão predeterminados ou fixados apenas durante o tempo quando esses elementos químicos estão circulando na nossa corrente sanguínea e indo para o cérebro. Mesmo depois do efeito passar, como a gente falou da ayahuasca, em relação a 10 horas, mesmo após essas 10 horas, eu posso continuar a ter esses ataques, esses surtos, né? E isso pode modificar, inclusive, essa minha constituição psíquica, se eu tiver predisposição para tanto. Por isso que a gente diz que os alucinógenos podem psicotizar algumas pessoas. E permanecer nesse estado, né, dissociado, fora da realidade, perdendo a capacidade de volição, é assemelhado a uma morte em vida, né. Então, por isso o espírito Joana de Ângeles vai ser muito enfática ao dizer do cuidado que a gente tem que ter. E dentre os gravames infelizes que desorganizam a economia social e moral da Terra atual, o uso das drogas alucinógenas, que teve um aumento imenso nesse período de pandemia, ocupa um lugar de destaque. E mais ainda, quem já tem desenvolvido e às vezes não diagnosticado ou não tratado transtornos de humor e afetividade, como depressão, transtorno maníaco-depressivo ou bipolar, tem transtornos de ansiedade, TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, psicoses como a esquizofrenia, que a gente já falou aqui, que tem transtornos alimentares, transtornos de personalidade, ou ainda outras dependências, como a própria dependência emocional. Isso se conversa de um modo muito íntimo, guarda uma estreita correlação com o abuso também das substâncias psicoativas. O que eu estou querendo dizer? O quadro se agrava. E isso é um grande problema, inclusive, para o acompanhamento médico psiquiátrico e psicoterapêutico. Porque, como a gente não tem noção dos efeitos que podem causar, a gente não sabe o que esperar. Porque quando a gente fala, por exemplo, né, de transtornos de personalidade, transtornos de humor, a psiquiatria consegue delinear uma série de sintomatologia que nos possibilita enquadrar a pessoa naquele caso. Não é que ela vai sempre pertencer ao quadro clássico, mas isso nos norteia. E com o uso dos alucinógenos, né, com a presença dessas drogas, o que nos norteia? Então, realmente é muito preocupante, inclusive para o tratamento. Na última década, por exemplo, a ocorrência, né, o surgimento, a eclosão de transtornos mentais devido ao uso das substâncias psicoativas foram noticiados e largamente reconhecidos na clínica psiquiátrica, unindo-se a isso a dificuldade de fazer esse tratamento. E
há evidências que, mesmo o uso não frequente, que a questão não é exatamente apenas da dependência da droga, né. Ou seja, usar aquela droga me gerou um prazer tão grande que eu não consigo substituir por nenhum outro prazer que eu tenha na minha vida cotidiana e eu fico adicta. Esse é outro problema. A gente está falando aqui dos efeitos de um uso único, de uns efeitos que podem se dar pela primeira vez que eu experimento. Porque mesmo o uso não frequente e de pequenas doses dessas drogas podem levar o indivíduo que tem uma predisposição a consequências muito sérias. E aí a gente consegue responder mais uma pergunta que nos foi formulada no sentido de que seriam as dificuldades, as vicissitudes das provas e expiações que a gente enfrenta que levaria o indivíduo a querer experimentar essas drogas? Também as dificuldades, como um mecanismo de fuga da realidade para lidar com aquilo que é da ordem do insuportável, né. Mas não apenas isso. Joana de Ângeles nos elucida que o difundido hábito dos entorpecentes atingiu o seu êxito quando as conquistas tecnológicas não conseguiram preencher as lacunas havidas nas aspirações humanas. O que ela está querendo dizer? O ser perdido de si mesmo, não encontrando o caminho para dentro, busca fora uma forma de preencher o seu vazio existencial. Então, muitas vezes, ao invés da gente se propor a uma ampla e profunda integração aos objetivos mais nobres da vida, buscamos esses caminhos escusos que nos tornam escravos desses elementos. E o homem moderno deixa-se, por vezes, engolfar também pelas noções de comodidade, de prazer, se deparando de forma inesperada com esse vazio que lhe resulta não apenas essa desorganização, às vezes a desagregação psíquica, como o caso da loucura, em casos mais graves, mas também uma série de outros efeitos, desastrosos. Então não são apenas as pessoas que passam por dificuldades que buscam os alucinógenos, os entorpecentes, né. Aí a gente já entra em uma outra questão que pergunta sobre a procura da droga motivada por curiosidade, decorrente da falta de maturidade emocional e psicológica. Com certeza, muitas vezes ocorre assim. O desejo de tentar uma experiência diferente, de buscar uma viagem, buscar relaxar, como a gente falou, expandir a consciência, né? Encontrar-se com o nosso verdadeiro self, algo que gere por alguns instantes o apagamento subjetivo, como se eu me isentasse de mim mesma, das responsabilidades que eu tenho para lidar com todos os desafios que preciso. Então, Joana de Ângeles nos diz que, em geral, nós estamos acostumados a essas sensações fortes. O ser que passou a experimentar dificuldade para se adaptar às sutilezas da percepção psíquica. Quão poucos de nós sente prazer, como que tivemos aqui inicialmente, de reunir alguns amigos e de debater as nossas opiniões com respeito a um assunto trazido do Evangelho. É uma proposta nobilíssima que nós deveríamos fazer mais vezes e que deveria causar prazer, satisfação, plenificação interior em nós. Mas quase sempre o que o mundo propõe são sensações mais grosseiras, efeitos que digam respeito a apelos, né, do nosso corpo de um modo mais contundente. Então, nós que estamos passando por esse processo de humanização, de evolução moral, de reforma íntima, necessariamente estamos buscando outra coisa, que seja promotor dessa plenitude íntima e dessa realização transcendente e verdadeira. E com isso a gente também se depara em outra questão que foi proposta, que é a questão de se o viciado é mais preocupado com o corpo do que com o espírito, e daí o vício. Essa questão ela vai demandar da gente uma análise mais profunda, porque é isso, mas não exatamente isso. Nós poderíamos inicialmente dizer que não é bem uma preocupação maior com o corpo e uma despreocupação do espírito necessariamente, mas a forte influência que o mundo material ainda exerce sobre nós, sobre as nossas más paixões, sobre a necessidade impostergável
que a gente geralmente adia, de efetuar um trabalho para resistirmos às tentações e de vencer a nós mesmos, que sempre conseguimos quando para isso reunimos vontade suficientemente forte. Mas para responder essa questão de um modo mais apropriado, é importante a gente abordar como é que se instala o vício. Quem é o viciado? É uma coisa longe de nós? Como é que isso começa? Quais são suas repercussões no perispírito, no corpo físico, para a gente perceber o quanto o vício está mais próximo de nós do que a gente imagina. O viciado é o que a gente chama do toxicômano, que faz uso de certas substâncias psicoativas, mas não apenas elas, porque o campo a toxicomania diz respeito a um agente, né? A um agente do tipo droga que se ingere. Mas o termo das adicções diz respeito a uma série de outros expedientes que geram repercussões cerebrais, neurofisiológicas, emocionais, psicológicas, como as drogas, como, por exemplo, o vício em jogos, como, por exemplo, a compulsão alimentar, o vício em açúcar, o vício em redes sociais, né? Essa intoxicação eletrônica. Então, hoje a gente vive um tempo em que muito se fala sobre os vícios, as adicções. Como Joana nos elucida, é uma paisagem triste à humana, sombria e avassaladora, que por esses miasmas venenosos acabam destilando nos grupos vencidos esse uso desregrado dos tóxicos. Então a gente vê esse problema, que é um problema inclusive social, em diversas cidades, né, da nossa sociedade atual. É um problema que atinge a todos, independente do seu padrão social, de raças, de possibilidades econômicas, e uma boa parcela desses indivíduos adictos em flagelo o estão com drogas lícitas e não das ilícitas, né? Freud dizia que é impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga, fosse a embriaguez, as próprias fantasias ou os vícios em geral. E ao lado disso, Joana de Ângeles nos elucida que também a má imprensa, e eu adicionaria a publicidade e propaganda, graças a essa falta de valor moral, de maior conhecimento da questão, quanto às repercussões espirituais da coisa, por não se revestirem, os seus responsáveis da necessária segurança moral contribuem para tornar certas adicções naturais. E ao invés de libertar esses escravizados, os prendem através de slogans retumbantes, mas com mensagens esvaziadas de sentido. E aí a gente fica se perguntando, nós como espíritas, se a gente está atento e vigilante a esse tipo de proposta perturbadora, né? A gente consegue, por conta da visão da doutrina, entender outros aspectos do vício que o materialista não tem condição de perceber. Essa visão que a gente tem mais holística, mais integrada, nos possibilita entender melhor as adicções. Porque o ser humano é um ser transdimensional, o que implica dizer que nós existimos em mais de uma dimensão ao mesmo tempo. E a própria ciência, mesmo a ortodoxa, já está admitindo isso, inclusive, que o complexo humano é formado por algumas dimensões que interagem e se influenciam mutuamente. A nossa dimensão física, genética, biológica, a dimensão mental, psíquica, emocional, a dimensão social, cultural, a dimensão afetiva, relacional e a dimensão espiritual. Então, nós já sabemos que o nosso corpo físico é nossa vestidura carnal, e que nós temos um corpo e não somos um corpo, que somos espíritos imortais e não que temos um espírito. E no meio, se interagindo e se interrelacionando, há o perispírito, que o apóstolo Paulo chamava de corpo fluídico ou corpo espiritual. E durante a vida do corpo, o perispírito serve de laço entre o espírito e a matéria, que é esse corpo, né, semimaterial, por assim dizer, embora de matéria quintessenciada, que está uma dimensão diferente da dimensão física, e nada mais é do que um reflexo de quem nós somos moralmente, enquanto espíritos imortais. Então é por isso que quando a gente trata dos vícios, nós estamos falando, em primeiro lugar, do espírito que trilha por esse caminho, que em algum momento decidiu utilizar por diversas razões. E cada toxicômano
Esse nome é atribuído ao indivíduo que sofre da toxicomania, esse hábito patológico de ingerir substâncias tóxicas ou entorpecentes, é um. Ou seja, cada um se vicia por razões e caminhos completamente particulares. E a gente não pode propor também uma cura por abstinência, porque assim a gente não consegue atingir o que a gente chama de fonte da paixão. Por fonte da paixão, a gente quer falar sobre qual a verdadeira causa que está por trás do uso do alucinógeno. Porque o vício é o sintoma de algo mais profundo. Ele não é ainda a raiz do problema. A raiz do problema, o mal-estar maior, está em por que esse vício se sustenta. Porque sendo o fluido perispiritual esse agente intermediário do pensamento, tudo aquilo que ele transmite a comando da mente e do espírito vai ficando, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. E é isso que vai compondo a nossa psicosfera. Essa atmosfera psíquica que contempla os nossos pensamentos vitalizados, os nossos hábitos mentais, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Essa vibração ou sintonia que a nossa psicosfera estabelece com o espaço em derredor é dinâmica, conforme varia o pensamento e avança a moralidade. E esse envoltório perispirítico nos acompanha em termos dessa qualidade de energia vinculada à nossa espiritualização. Ou seja, quanto mais a gente avança em moralidade, mais, inclusive, a gente se torna menos material no que diz respeito ao perispírito. Então é importante a gente pensar sobre isso, porque, em última instância, é o espírito que comanda o corpo e plasma essas configurações basilares nesse que é o nosso grande modelo organizador biológico, o perispírito, né? E esse perispírito, por sua vez, vai plasmar no corpo, imprimir nele as predisposições das doenças que hoje nós padecemos. Essas compleições psíquicas específicas que podem organizar ou desorganizar o nosso aparato fisiológico de acordo com as necessidades da nossa reencarnação. E devido a essa conexão perispiritual, molécula a molécula com o nosso corpo, isso também influi no nosso espírito, porque o perispírito transmite ao espírito, enquanto grande órgão sensório, as impressões físicas, né, e repercute-as. Então, o perispírito ele cria essas imagens fluídicas através do pensamento por ação do espírito, como se fosse um espelho. Essas fotografias dinâmicas, vitalizadas, guardam uma espécie de impressão digital do espírito imortal, de modo que fica orbitando na nossa psicosfera e modela o nosso quadro emocional. Então, nós somos impressionados na experiência física através dessas sensações no nosso corpo biológico. Por isso, a questão do vício é tão intrincada e de solução tão difícil. Quando a gente está desencarnado, esse corpo físico não existe e o perispírito funciona como esse grande transdutor, essa interface da relação da nossa inteligência com outras inteligências. Então, todos os distúrbios, por assim dizer, do espírito, todos os seus equívocos, as suas dificuldades, os seus conflitos, são transferidos perispiritualmente, que reflete o que nós somos internamente, né? Então, é importante a gente perceber que tudo responde a essa relação de causa e efeito. O que ocorre no nosso corpo recebe influência preponderante de nós, espíritos imortais. E é por isso que, mesmo sem se dar conta, nós somos muito influenciáveis por tudo que está acontecendo ao nosso redor. Mas é o espírito imortal quem dá o comando às células do nosso corpo, confere os sentimentos e as ideias que expressamos, emanamos e vibramos, né? Então, é importante a gente pensar em tudo isso, porque o que pensamos vai impactar necessariamente as células e todos os que tiverem contato com esse tipo de pensamento que a gente vitaliza. Às vezes, nós menosprezamos, por exemplo, o poder das mídias sociais, da internet e da própria TV. Mas a sintonia com o conteúdo que nós consumimos, que nós assistimos, nos impacta emocionalmente. Esse é o mesmo menosprezo que temos em relação ao poder viciante das drogas. É só uma vez, é só para relaxar, não vai acontecer nada. E a gente não tem como prever isso. Joana de Ângeles nos diz
o quanto o cinema, a televisão, o periodismo, né, as reportagens, dão destaque desnecessário às tragédias e acabam nos empurrando, nós que somos seres conflitivos e muitas vezes não conseguimos lidar com excesso de cultura de ódio, de notícias negativas, de tanta violência, acaba nos empurrando para essas fugas espetaculares e, por vezes, optando pelos meandros dos tóxicos. Na psicanálise, a gente chama esse movimento de teste da onipotência imaginária. Ou seja, alguns de nós guardamos, quer dizer, a grande maioria de nós guarda esse sentimento de que somos invulneráveis e que, mesmo expostos a certos riscos, sempre teremos condição de sair indenes. Nós não temos condição de prever isso. Na drogadição tem uma espécie de busca por esse desvanecimento, como se eu quisesse desaparecer, apagar-me enquanto sujeito. Eu não suporto tantos conflitos, permanecer de modo tão ambíguo, dividido, e busco um prazer, uma satisfação. E nesse exato momento desse êxtase, é como se eu desejasse esquecer de tudo e simplesmente não pensar, só usufruir. Só que essa tendência, essa busca pelo apagamento subjetivo, tem uma conta muito cara a pagar. Porque quanto maior a angústia sucedente, maior o imperativo de recorrer à droga de novo, para compensar a dor da sua falta. Então, por isso que a adicção é uma consequência tão comum do uso dos entorpecentes, dos alucinógenos. O vício traz essa falsa sensação de amparo, de entendimento, de pertencimento. Agora sim sou eu mesma. Agora sim eu passo por um barato, por uma viagem legal, por uma sensação de que estou no controle. Mas, pelo contrário, a droga vai aniquilando aos poucos a subjetividade, a independência, a autonomia do sujeito. Ela é um objeto de satisfação e não de desejo, porque no momento que eu uso a droga eu não existo, então o desejo não existe. É como se ela fosse uma ponte do prazer à necessidade. Então, naquele momento, eu não consigo responder quem sou eu. Então, não há processo de individuação, de encontro com o self. Essa é uma romantização do vício. Eu não consigo responder no momento em que eu tenho uma crise alucinatória o que me falta. A droga é a resposta para todas as perguntas. E o sujeito busca unicamente essa satisfação ilusória, transitória e antecipadora de um doloroso rebote, acabando por perder a via de acesso ao seu desejo, né, ao enfrentamento das suas questões. Então, a influência dos vícios no perispírito e no corpo físico é essa influência tal qual uma morte em vida, principalmente nos casos em que abre as portas da loucura, como a gente tem conversado. Porque o nosso cérebro é um órgão interpretativo. Ele contém as células mais evoluídas do nosso corpo, justamente com o objetivo de nos relacionar com o meio e com as outras pessoas. O nosso sistema nervoso, ele tem basicamente três funções principais: perceber o que ocorre no nosso ambiente, interpretar o que ocorre e fornecer uma resposta, tanto com base no nosso instinto quanto com base na nossa inteligência. E nós só decidimos se o estímulo que vem do meio dará uma resposta positiva ou negativa pela experiência. Então, o ser humano, com sua capacidade de raciocínio, com sua volição, a capacidade de escolher, pode inclusive subjugar os instintos, quando, mesmo sentindo um impulso instintivo de reagir, a gente consegue se controlar, por exemplo. E o nosso cérebro funciona muito bem de acordo com esse sistema de tentativa e erro, né, pela recompensa. Algumas áreas do nosso corpo geram para o espírito essa sensação de recompensa. Há uma área do cérebro em especial que é responsável por essa sensação. E quando ela é ativada, ela inunda o cérebro com algumas substâncias químicas responsáveis pela sensação de bem-estar. Então, por exemplo, o chocolate. Quando a gente faz uma boa refeição, quando a gente aprecia o belo, quando a gente tem uma visão do mar, do entardecer, do bebê sorrindo. São algumas experiências que vão ativar essa área cerebral. Então, se a gente tiver uma experiência anterior e nos sentirmos recompensados, vem com isso o nosso bem-estar. Então, é como se existisse um código no nosso corpo biológico muito bem definido, que acaba
diante dessas situações, liberando serotonina e dopamina em níveis mais altos. Então, esse mecanismo de recompensa é bem entendido como pelo cérebro como uma experiência que vale a pena ser repetida, né. Então, o que que acontece com a droga? A droga não age inicialmente ou diretamente no perispírito, nem no espírito. Ela age no cérebro, fazendo com que os nossos neurônios do centro de recompensa possam produzir uma quantidade exorbitante de neurotransmissores ligados ao prazer. E essa potencialização é muitas vezes maior do que todas essas experiências que a gente descreveu. Contemplar o entardecer, o nascer do sol, ver uma pessoa que amamos, ver um vídeo de um bebê sorrindo. É incompatível, é incomparável a sensação de bem-estar de um e de outro. É imbatível. E quanto maior a frequência de utilização, maior o nível de serotonina no cérebro para garantir que a gente vai se sentir bem e obter esse prazer. Então, quando a gente não tem, a gente fica sem graça. A experiência cotidiana passa a não mais trazer esse bem-estar buscado. E aí a gente passa a adicção para começar a se sentir bem de novo. Então, esse é o grande problema da adicção, né? Esse elemento externo da droga que acabou gerando um padrão de funcionamento do cérebro que me impede de viver prazerosamente sem aquele elemento. Porque esse primeiro registro de prazer foi registrado, esse sim, na memória profunda perispiritual. Então é por isso que Joana vai dizer: fixando-se nas estruturas muito sutis do perispírito em processo vigoroso, os entorpecentes desagregam a personalidade, porquanto produzem na memória a liberação do inconsciente, que invade a consciência atual com as imagens torpes e deletérias de vidas pregressas, que a misericórdia da reencarnação faz jazer adormecidas. Então a gente realmente acaba startando processos para os quais não temos condição de lidar, desarticulando os nossos centros de equilíbrio, de saúde, de vontade, quase sempre sem possibilidade reversiva de, entre aspas, voltar ao normal, voltar ao que era antes. Por isso a gente fala muito em contenção de danos, no caso das adicções. E aí, para finalizar meu comentário, gente, vamos falar do aspecto mais importante disso tudo, que é a cura, né? A terapêutica eficaz. Ela sempre precisa vir de dentro para fora. Ou seja, efetivamente eu preciso contar com a vontade do sujeito. E num momento de adicção grave, isso não é possível, porque os centros da vontade estão atingidos. Não é apenas falta de vergonha na cara da pessoa ou não desejo de se reabilitar. Há de se ter de se empreender uma luta interna muito grande. A gente acabou de escrever o mecanismo biológico da formação do vício, o quanto é terrível, o quanto nós somos estimulados a um padrão de pensamento dissociativo, eh, que acaba nos levando a uma situação de esquecimento de si mesmo. Falamos das repercussões da psicosfera, as repercussões espirituais. Então, é um processo muito difícil de lidar. Mas o evangelho é redentor em todos os casos. Então, uma das últimas perguntas que a gente tem é se a educação moral, à luz do evangelho, constitui um antídoto eficaz para esse aberrante problema dos tóxicos que a humanidade está vivendo e o que o espiritismo oferece para ajudar o adicto. Então, com certeza, esse espaço para a concentração consciente, a meditação profunda ao lado do tratamento médico psiquiátrico, o recurso da prece, da irradiação fluídica para o ser, conduz sim a resultados significativos que pode amenizar esses efeitos. E se a gente puder falar em prevenção, com certeza essa educação moral, a conscientização espiritual sem alardes, sem violência, como a gente conversou aqui hoje. A liberdade e orientação com base na adoção da responsabilidade pelo sujeito. As disciplinas morais desde cedo, desde a infância, a vigilância carinhosa de pais e mestres cuidadosos, a assistência social e médica junto com a contribuição fraternal, tudo isso são meios eficazes para que a gente possa lidar
com esse vício que acaba destruindo tantas perspectivas de uma vida, redentora e planificadora para o sujeito. E Joana termina o seu texto falando algo que eu acho que vale muito a pena a gente repetir. Ela diz assim: "Se és pai ou mãe, não penses que o teu lar será poupado", porque em geral a gente pensa que tudo isso que a gente falou não acontece comigo, não vai acontecer comigo, a minha família está blindada, só acontece com o vizinho. Aí ela diz: "Se te surpreenderes com o drama que se adentrou no lar, não fujas dele, procurando ignorá-lo em conivência de ingenuidade. Tampouco te rebeles, assumindo atitude hostil. Conversa, esclarece, orienta e assiste os que se hajam tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina, junto com a doutrina espírita, como o evangelho no lar, como a fluidoterapia, tanto pelos passes como pela água fluidificada, a paciência, que é um santo remédio em todas as situações, a fim de conseguires a reeducação e a felicidade daqueles que a lei divina te confiou para a tua e a aventura deles." Então, gente, é mais ou menos isso. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e estou por aqui. Muito obrigada.